Boa noite. Bem-vindos à emissão conjunta do último Frente a Frente para as legislativas. Esta noite o debate é aqui entre Luís Montenegro, pela AD, e Pedro Nuno Santos, pelo PS. Em direto do Capitólio, em Lisboa, vamos conhecer que propostas têm para o país em várias áreas. Ditou o sorteio que comece Luís Montenegro. Muito boa noite a ambos. Antes de irmos às grandes questões deste debate, temos hoje uma ruidosa manifestação de polícias à porta do Capitólio. Além do que já disseram nos debates anteriores, Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos, começando por si, Luís Montenegro, qual é de forma muito sintética a mensagem que lhes quer transmitir esta noite? Boa noite a todos, boa noite Pedro Nuno Santos, boa noite aos portugueses que nos acompanham a partir de casa. A mensagem é muito direta. Nós concordamos com a reivindicação que os polícias portugueses das forças de segurança e da PSP e da GNR têm relativamente a uma injustiça que foi criada por este governo. E entendemos que é prioritário, ato imediato à tomada de posse do novo governo, encetar um processo negocial com eles, com vista a poder reparar essa injustiça, e esse é o meu compromisso que assumi já ao longo desta campanha eleitoral. Pedro Nuno Santos, a sua mensagem. Antes de mais, boa noite. Luís Montenegro, cumprimentar os moderadores, quem nos acompanha em casa. Eu já tive a oportunidade de reunir com a plataforma que representa as forças de segurança e considero importante que nós consigamos chegar a um acordo. É muito importante. As forças de segurança são fundamentais para assegurar a segurança coletiva do nosso povo. O Estado de Direito democrático só funciona com forças de segurança a proteger a nossa população, mas a respeitar também o Estado de Direito. E eu queria deixar uma palavra de lamento. Havia uma manifestação marcada para o Terreiro do Paço, que foi deslocada para aqui. O garante da legalidade democrática são as forças de segurança e é muito importante que nós também respeitemos o direito à manifestação, mas também o direito ao debate político democrático fundamental para as eleições. E, portanto, a garantia da ordem é fundamental garantir-se, e eu queria dar esta palavra: não se negocia sob coação, disponibilidade total para chegarmos a acordo, mas sempre pelo respeito, pela ordem e pela segurança do povo português. Muito obrigada. Ora, durante os debates foi recorrente a pergunta sobre a disponibilidade de um e de outro viabilizarem um governo do partido mais votado num cenário de maioria relativa. Ninguém quis equacionar outro cenário que não o da vitória, por isso eu não vou insistir. E a minha pergunta esta noite é outra. Perante um cenário de maioria relativa e com um novo governo já em funções a ter de apresentar em poucos meses uma proposta do Orçamento de Estado para 2025, Luís Montenegro, deve ou não o principal partido da oposição deixar passar o primeiro orçamento do governo que sair destas eleições? Bom, eu creio que, antes de mais, eu quero transmitir aos portugueses que a minha predisposição é, vencendo as eleições, formar um governo competente, com pessoas capazes, naturalmente com alguma filiação partidária, algumas delas, mas sobretudo fazendo aquilo que já fiz nas listas candidatas à Assembleia da República, ainda à sociedade, buscar pessoas dinâmicas, pessoas com crédito nas suas áreas de atividade, para poderem prestar o serviço e a missão de restabelecer um ciclo de crescimento duradouro, forte, nos próximos anos, com uma nova ambição. Não foi essa a questão que... Em segundo lugar, mas isto é o caminho que eu vou percorrer até chegar à apresentação do orçamento muito rapidamente. Em segundo lugar, vou também incrementar no funcionamento do Conselho de Ministros uma inovação, que é juntar à realização semanal dos Conselhos de Ministros, estabelecer 3 Conselhos de Ministros temáticos especializados que reunirão uma vez por mês, todos os meses, que são das 3 áreas que considero mais transversais, mais relevantes nos próximos anos da governação. Em primeiro lugar, os assuntos económicos; em segundo lugar, a transição climática e energética; em terceiro lugar, a transição digital e o combate à burocracia, que infelizmente cresceu nos últimos anos. Posto isto, naturalmente que o nosso objetivo, e é para isso que estamos a lutar, é conseguir nas urnas a eleição dos deputados suficientes para garantirem a estabilidade, garantirem a governabilidade. Qual é a sua posição de princípio em relação ao primeiro orçamento? É um resultado que está em aberto. Eu sei que é difícil a AD conseguir por si só ter a maioria absoluta dos deputados na Assembleia da República. Não é impossível, mas é difícil. Os dados que tenho e o sentimento que vou colhendo na rua fazem-me crer que está muito alcançável um objetivo que seria o meu segundo objetivo, que era, juntamente com os deputados da AD e da Iniciativa Liberal, termos essa maioria absoluta. Se não conseguirmos nem com um nem com o outro
do cumprimento desses objetivos, naturalmente governaremos com maioria relativa, que é a sua questão. E em maioria relativa, os governos devem exercer a sua missão com capacidade de diálogo ainda mais reforçada, que devem ter sempre, em qualquer cenário, ainda mais reforçada, a negociação com todos os partidos, a começar pelo principal partido da oposição, que nessa ocasião será o Partido Socialista. Deixe-me passar para o Pedro Nuno Santos. Quando nós apresentarmos uma proposta de orçamento do Estado na Assembleia da República, iniciaremos aquilo que é normal, que é democrático, que é saudável numa democracia, que é estabelecer contactos, negociações, conversas com todos os partidos do arco parlamentar, que tenham representação parlamentar, com certeza que apelando ao sentido de responsabilidade e respeito pela pronúncia popular das eleições e, em particular, fazê-lo junto do principal partido da oposição. Pedro Nuno Santos, considera ou não um imperativo democrático que o primeiro orçamento, pelo menos o primeiro orçamento, seja viabilizado? Eu peço desculpa, o tabu mantém-se, porque todos nós desejamos a vitória, o Partido Socialista também está a trabalhar para ganhar estas eleições e tem essa confiança. Do lado da direita em Portugal, nós temos assistido a uma incapacidade do PSD de liderar a direita e nós temos assistido a uma grande bagunça, aliás, isso foi claro nos debates. O mesmo não aconteceu entre diferentes partidos à esquerda, que foram capazes de pensar, discutir propostas, sempre com urbanidade, mas não vou fugir à questão. Há, desde logo, um momento importante, e eu quero aqui deixar claro que o Partido Socialista, se não ganhar, e é para isso que nós estamos a trabalhar, mas por humildade democrática, as eleições são no dia 10 de março, tudo pode acontecer, e queria deixar desde já claro que o Partido Socialista não apresentará uma moção de rejeição, nem viabilizará nenhuma moção de rejeição, se houver uma vitória da AD, que nós esperamos, sinceramente, que nunca aconteça. Relativamente aos orçamentos, acho que o pior serviço que nós poderíamos prestar à nossa democracia era nós fazermos aqui um negócio sobre um documento que não é conhecido. Aliás, era um péssimo serviço que prestávamos à democracia. Haveria alguém, neste momento, a abrir uma garrafa de champanhe em casa se nós fechássemos aqui um acordo para orçamentos que não conhecemos. Nem me parece que o líder do PSD esteja em condições de assegurar que aprovará um orçamento de Estado do Partido Socialista. Nem em nome da estabilidade. Bom, a estabilidade, ela depende também das soluções. E nós, na realidade, temos visões muito diferentes. Eu vi o líder do PSD apontar o dedo a André Ventura e dizer que tinha um programa de 25 mil milhões de euros. Bom, o programa do PSD, em despesa, em perda de receita e despesa acumulada em 4 anos, são de 23,5 mil milhões de euros. E, portanto, 7 mil milhões de euros está no nosso cenário macroeconómico. Não, em velocidade cruzeiro, só que em 4 anos perdem 23,5 mil milhões de euros. É verdade, eu posso depois mostrar-lhe as contas. Não é não. E, portanto, orçamentos com aventura fiscal, com irresponsabilidade orçamental, que iniciem um caminho para o definhamento do SNS, dificilmente terão, como devem compreender, o voto favorável do Partido Socialista. Estabilidade é nós garantirmos estabilidade na vida das pessoas, estabilidade na economia, estabilidade na vida social. E nós achamos que isso não será nunca possível com um governo liderado por Luís Montenegro. Mas há abertura para alguns entendimentos. Deixem-me só fazer um comentário àquilo que disse o Pedro Nuno Santos, porque é manifestamente contraditório com a opinião que ele teve, por exemplo, recentemente, relativamente às condições de início de mandato de um novo governo. Não se vai votar um programa de governo como sabe, doutor. E deixe-me dizer-lhe o seguinte. Em primeiro lugar, os Açores ensinaram-nos que o Partido Socialista tem uma boa capacidade de negociação e de união com o Chega e com a Iniciativa Liberal, porque só juntando-se a eles é que derrubou o governo. Só juntando-se a eles é que derrubou o governo, precisamente, deixe-me já agora lembrar-lhe, Pedro Nuno Santos, precisamente numa altura em que estava em causa a aprovação do Orçamento Regional para o último ano da legislatura. Quando o Partido Socialista ganhou as eleições em 2020, deixe-me acabar, se faz favor. Eles aliaram-se ao Chega para formar governo, e, portanto, com a vitória do PS. Eu gostaria de colocar uma última questão que é importante para todos. O Partido Socialista tem aqui 2 pesos e 2 medidas, e era importante perceber o que é que está na motivação do Pedro Nuno Santos, que ainda por cima teve uma intromissão direta, porque deu uma opinião pública, precisamente, no sentido do Partido Socialista inviabilizar a constituição do governo Terão ao longo deste debate possibilidade. Eu quero encerrar apenas este momento com uma questão muito importante, Pedro Nuno Santos. Peço desculpa. Não há tabu nenhum. Não há, porque aqui foi-lhe perguntado diretamente o que faria se o Partido Socialista vencer as eleições. E continua a fugir. Já teve 1 minuto em silêncio num debate e aqui, de forma redonda, continua a fugir à resposta. Eu estou concentrado em ganhar as eleições. Humildade democrática. Estou concentrado em conseguir esclarecer as pessoas
pessoas para ficamos sem saber de mudança, ficamos sem já saber. agora que possa Luís precisamente Montenegro. fazer o inverso daquilo que disse, que é evitar o definhamento, a deterioração do Serviço Nacional de Saúde, que foi aquilo que vocês fizeram nos últimos anos, O PSD e que possa quer dar uma exigir ao nova PS o que esperança não está disponível aos para garantir não, ao deixe-me PS. dizer, Meus senhores, já vamos aos vários temas da saúde, deixe-me dizer. da educação. Luís Montenegro, por favor, peço também respeito aqui a minha posição, porque eu tenho que fechar esta questão aqui ao nível da governabilidade e de entendimentos futuros e muito rapidamente para passarmos a outros temas. Sabemos que têm posições sobre o futuro da TAP muito diferentes, não é sobre isso que eu vos vou colocar a próxima questão. Quero saber apenas, em relação à localização do futuro aeroporto, é uma decisão que exige consenso com o maior partido da oposição? Sim ou não? Há ou não abertura para isso? Luís Montenegro e depois Pedro Nuno Santos. É uma bela questão. Aliás, foi com esse espírito que eu próprio e o Partido Social Democrata acabámos por salvar o Dr. Pedro Nuno Santos, o Partido Socialista e o Governo de uma atrapalhada em que se envolveram precisamente nesse campo. Quando, em julho de 2022, assumi a plenitude da minha função como Presidente do PSD, fui confrontado com uma situação que foi muito invulgar. O Ministro das Infraestruturas, que tutelava a área das infraestruturas aeroportuárias, decidiu, no Diário da República, tomar uma posição absolutamente contrária e à revelia mesmo do Primeiro-Ministro. Primeiro-Ministro esse que tinha contactado o líder do maior partido da oposição no sentido de obter dele as garantias de construirmos uma metodologia que levasse precisamente a esse consenso. O Dr. Pedro Nuno Santos terá agora a ocasião de justificar porque é que tomou aquela posição e de explicar aos portugueses como é que, sendo ministro, não teve respeito pelo funcionamento do Governo, não partilhou a sua decisão com os outros membros do Governo, Há não partilhou ou não um inclusivamente com o consenso? Primeiro-Ministro. Há ou não uma Não sei se vai necessidade ser de com este consenso? espírito que se propõe liderar o Luís Governo. Montenegro, E deixe-me dizer uma outra coisa que os portugueses devem saber. Eu tenho de equilibrar. Não, mas devem saber, Há deixe-me ou só não dizer uma às necessidade de perguntas consenso? Vou ter que passar a palavra ao Pedro Nuno Santos. Eu peço desculpa porque tem uma grande diferença de tempo. Nessa Luís altura, Montenegro, eu o peço Governo do respeito aos Partido tempos Socialista, também. com a tutela do Dr. Pedro Nuno Santos, tomou uma decisão de adjudicar uma avaliação ambiental estratégica a um consórcio que integrava o operador do aeroporto de Barajas em Madrid. Não adjudicou nada. Foi adjudicado, o contrato depois não foi assinado. E não foi assinado porque nós propusemos a constituição de uma comissão técnica independente. Não foi nada disso. E propusemos que nela estivessem integrados, nomeadamente, os académicos que mais se dedicaram a diversas áreas que concorrem para que a decisão possa ser uma decisão bem ponderada. Acabámos por dar uma saída a um imbróglio que foi sempre aquilo que, nos últimos 8 anos, a questão do aeroporto... Não me respondeu. Pedro Nuno Santos está com muito menos tempo. Debater comigo. Há ou não necessidade de um consenso alargado para a localização do futuro aeroporto? Eu estou com muito menos tempo, mas eu respondo às questões. Aquilo que nós estamos a assistir há 6 minutos e 41 segundos de Luís Montenegro é fugir com respostas redondas sem dar a resposta que é necessária. Tenho as respostas preparadas, dá aqui, não quero saber o que está a ser perguntado. Não diga isso. Eu em matéria... Não digo isso. Eu sei que está incomodado. Não estou nada incomodado. Está incomodado. Não estou nada incomodado, mas que é evidente que não responda Preferia às que eu não lhe lembrasse a sua responsabilidade, a sua falta de ponderação e de maturidade. Já percebemos, já sabíamos, já toda a gente sabia que vinha com essa. O que eu lhe quero dizer é que eu, quando nunca teve experiência governativa, não sabe a dificuldade que é decidir e governar. Em Portugal é muito difícil tomar decisões. Eu gosto de decidir e quero que o meu país avance. Não gosto de arrastar os pés. E nós na realidade, peço desculpa, na realidade nós estamos... Deixe-me terminar. Na realidade nós estamos há 5... Eu vou responder à pergunta. Na realidade nós estamos há 50 anos para decidir a localização do aeroporto. E eu quero decidir, não quero esperar mais. Fez-se uma comissão... Só vai decidir por minha causa, sabe? Fez-se uma comissão técnica independente e a primeira coisa que o PSD teve para dizer ao país foi: bom, em cima da comissão técnica independente vamos fazer um grupo de trabalho. Nós cá queremos decidir, nós queremos, para responder diretamente à questão, nós queremos tentar assegurar um consenso com o PSD com a certeza de que nós não vamos ficar à espera que o PSD se junte. Nós queremos o consenso do PSD e já agora todos os partidos, procuraremos esse consenso, mas se ele não existir, nós vamos decidir e vamos avançar. Muito bem, muito obrigada, João. Mas a decisão do Pedro Nuno Santos vamos avançar, porque senão não vamos conversar sobre os assuntos que interessam ao país. Foi construir o aeroporto Luís Montenegro, de Alcochete, peço para podermos construir avançar. o aeroporto do Não foi nada Montijo disso. e manter o aeroporto General Não é nada disso. Meus senhores, podemos avançar para não é nada disso. discutir os outros temas do país. Eu não tive 8 anos para decidir. Teve 8 anos, decidiu mal Eu não tive... e meus senhores, contra a vontade do Primeiro-Ministro e dos seus colegas. Eu não decidi mal. Eu decidi. O Luís Montenegro não consegue decidir nada. A posição de cada um, se me permitem. Vamos olhar para o crescimento da economia e perceber como é que podem, de alguma maneira, mudar o que está a acontecer no país.
país. Luís Montenegro prevê nas suas propostas da AD conseguir fazer crescer a economia em Portugal mais de 3%, o que, contas feitas, não acontece há mais de 20 anos. Eu pergunto-lhe como é que vai fazer que a economia portuguesa cresça a este ritmo, olhando para o que está a acontecer na Alemanha, no Reino Unido, nos outros países da Europa. Nós partimos do cenário macroeconómico do Conselho de Finanças Públicas, que prevê um crescimento de 1,6% este ano, e com as políticas que vamos incrementar, com as transformações estruturais na economia, nos serviços públicos, no Estado, com a política fiscal que também vamos introduzir, com o aumento e com políticas que se dirigem ao aumento da produtividade, da capacidade exportadora de Portugal, nós vislumbramos um caminho paulatino, difícil, exigente, que culminará no ano 2028 com um crescimento na casa dos 3,4%. É, aliás, uma ambição legítima. Não é demasiado otimista. É uma ambição legítima. Mas para caber as medidas todas tinham que fazer um crescimento execuível, com toda a capacidade que nós temos na nossa economia e com a capacidade que temos de chamar, de atrair novos investimentos. Aliás, olhando para o programa do Partido Socialista, vemos que o Partido Socialista baixou os braços. O Partido Socialista vê nos próximos 4 anos um crescimento que medeia entre 1,6% e 2%. Não confia sequer naquilo que andou a fazer nestes 8 anos, porque se confiasse, podia ao menos programar um ciclo de crescimento com mais Essa ambição. é a deixa perfeita para ouvir o Partido Socialista. O Partido Socialista que baixou os E braços. para equilibrar Ou então também os tempos. tem boa consciência daquilo que não fez. Pedro Nuno Santos, o PS em contrapartida prevê de facto um crescimento mais modesto, 2%, e pretende selecionar determinados setores estratégicos da nossa economia para canalizar algum do investimento. Pergunto-lhe quais setores e como é que os vai selecionar para perceber que esses são de facto os mais importantes como motor económico. Bem, em primeiro lugar, o Partido Socialista apresenta um programa económico para dar resposta a problemas estruturais da economia portuguesa. Nós elegemos, aliás, a economia e a transformação do perfil de especialização da economia portuguesa como a primeira prioridade. É mesmo o maior desafio que nós temos pela frente. Nós só vamos conseguir ter melhores salários, reter os nossos jovens qualificados em Portugal, financiar o Estado Social que desejamos, ter uma vida melhor em Portugal, se nós tivermos uma economia mais forte, uma economia mais diversificada, uma economia mais sofisticada, uma economia mais complexa. Isso exige uma estratégia, a estratégia que o PSD não apresenta. E nós temos essa estratégia. O país, ao longo dos anos, foi sempre muito pouco seletivo no sistema de incentivos. Governos do PS e governos do PSD. E isso distingue-nos de grande parte dos países europeus que foram capazes de, ao longo dos anos, selecionarem os setores e as tecnologias, e neste caso em Portugal, onde já haja competências científicas, tecnológicas, empresariais instaladas, sermos capazes de selecionar com o sistema empresarial, com o setor empresarial, com a academia, os setores e as tecnologias com maior capacidade de arrastamento. Tem esses setores já decididos. Não é o Primeiro-Ministro, nem os empresários. Não é o Primeiro-Ministro, nem é o Ministro que escolhe. E, portanto, isto terá de ser um amplo debate na sociedade portuguesa. Não é o setor privado investe onde bem entende. Os recursos do Estado são limitados, o que significa que nós devemos aplicá-los com critério, com inteligência. Esse é o maior desafio. Foi isso que não foi feito nos últimos anos, Pedro Nuno Santos. Porque em Portugal, o sistema de incentivos do governo... É uma confissão de culpa relativamente aos últimos 8 anos? O sistema de incentivos de sucessivos governos em Portugal foram demasiado fragmentados, pulverizados. E nós, para incluindo aqueles onde esteve. E nós, para conseguir ter poder transformador... E para nós, para poder conseguir ter poder transformador, nós temos capazes de fazer seleção como fazem as economias mais avançadas da Europa. Porquê é que a estratégia do PSD não resulta? O PSD apresenta aqui a necessidade de fazer um choque fiscal. O que nós precisamos é, de facto, de um choque de produtividade e de um choque salarial. O choque fiscal, aliás, retira pressão para a inovação. E o choque de produtividade só se consegue com um projeto de transformação da economia que nós temos para apresentar. O Luís Montenegro falava de ambição. Nós precisamos que a produtividade aumente em Portugal. Quando nós olhamos para o cenário macroeconómico do PSD, nós prevemos um crescimento da produtividade superior ao da AD. Na realidade, o PSD não confia no choque fiscal para aumentar a produtividade porque sabe que não é por aí. Nós só vamos provocar um rombo nas contas públicas, na receita fiscal, sem qualquer impacto verdadeiro na produtividade. Relacionado com isso, e já que falou dos salários, eu queria lançar também essa questão. Como sabem, há cada vez mais salários médios perto do salário mínimo. Ao longo dos debates falaram muito do salário mínimo e interessa-me aqui, concretamente, e peço que sejam cirúrgicos nisso, o salário médio. Como é que a AD, Luís Montenegro, quer chegar a um salário médio de 1.750 euros? Como é que isso se faz? É confiar no mercado?
precisamente alavancado num crescimento económico mais ambicioso, na transformação da nossa economia, no aumento da nossa produtividade, no aumento da nossa possibilidade e da nossa capacidade exportadora, atraindo investimento, tendo uma política fiscal mais agressiva para que as grandes empresas possam vir investir em Portugal e não escolham, como têm escolhido, os países do leste da Europa para canalizar os seus investimentos. Como é que se chega a A reforma fiscal é um ponto de política económica, não é um ponto de receita fiscal. O Partido Socialista vê os impostos apenas para arrecadar receita. Tem hoje uma visão financeira dos impostos. Nós temos uma visão de política económica. Eu vou-lhe até dizer uma coisa que se calhar o Pedro Nuno não sabe. O Pedro Nuno Santos está aqui a escamotear, por exemplo, que nos últimos 2 anos, já prevendo bater o recorde, porque o recorde bateram todos os anos em termos de carga fiscal, nos últimos 2 anos, prevendo o crescimento da receita fiscal, foram cobrados a mais, em cima da taxa de crescimento, mais 6 mil milhões de euros de impostos. Já vamos aos impostos. Eu queria focar no salário. Não há espaço para baixar a capacidade Já vamos aos impostos. Já vamos aos impostos. Quero ouvir a opinião também de Pedro Nuno Santos sobre o salário médio. E eu pergunto-lhe, há um acordo de rendimentos assinado pelo Governo, contas feitas dá, se eu estiver certo, em 2026, 1.725 euros. Eu pergunto-lhe, é para manter e qual é o número que tem em mente, se tem em mente, para um salário médio em Portugal? Começa a ser uma marca deste debate Luís Montenegro não responder às perguntas. Não respondeu. Não responde como o Pedro Nuno Santos quer, isso é verdade. Não respondeu como é que se chega aos 1.750 euros. Agora reparemos na grande ambição do PSD. Então o PSD propõe-se a atingir os 1.750 euros de salário médio em 2030, quando já hoje está previsto no acordo de rendimentos entre trabalhadores e patrões e governo atingirmos os 1.750 em 2027. Cá está a ambição. 2030. Na legislatura. Desculpe lá, 2030 é o vosso objetivo. Veja o seu programa. Na legislatura. E, portanto, a ambição do PSD é esta. Não acreditam. Não acreditam. O IRC... Já vamos aos impostos. Qual é a sua ambição para o salário médio? Nós queremos que o salário médio continue a aumentar e acho que nós devemos, está previsto no acordo de rendimentos, atingir os 1.750 euros em 2027, não em 2030, como deseja o PSD, e acho que há condições para nós podermos rever o acordo de rendimentos e sermos mais ambiciosos, obviamente, em negociação e em concertação com trabalhadores e empresários devemos procurar. Porque, ao contrário daquilo que o PSD está sempre a dizer, de que o país está desgraçado, Portugal foi a terceira economia que cresceu mais em 2022. A terceira, não foi na média. Foi a terceira economia da União Europeia que mais cresceu. No último trimestre foi a primeira economia que mais cresceu na União Europeia. Há um caminho que foi sendo feito e que nós queremos continuar a fazer. Então, afinal, a política económica estava bem ou estava mal? Não, nós podemos fazer mais. E o que eu quero é que o país faça mais. Mas estava bem ou estava mal? Há muita coisa que estava bem, algumas coisas estavam mal. E é por isso que nós temos... Convinha reconhecer que uma delas é esta. Uma delas é a nossa carga fiscal em taxa efetiva de IRC. Já vamos à carga fiscal. Luís Montenegro, já vamos à carga fiscal. Para encerrar os salários. A Checa, ou a Eslovénia, que Luís Montenegro, já vamos aos impostos. Nós estamos a crescer mais. Estamos a falar de salário. A primeira economia a crescer mais. Para encerrar a questão dos salários, e a pergunta é para os dois, Luís Montenegro, que palavra tem para dizer aos funcionários públicos em termos de aumentos salariais? Muito concreto, e é para os dois. Nós todos os anos atualizaremos, de acordo com a inflação, os salários da administração pública e temos no nosso cenário orçamental reservada metade da despesa que alocamos precisamente à atualização de salários para, em cima da atualização da inflação, podermos ter valorizações de carreiras específicas. Ainda há pouco falámos de uma que se vai tornar necessária nas forças de segurança e também a valorização de um sistema de premiar o mérito, o desempenho, dando prémios de produtividade a quem tem melhor desempenho. Pedro Nuno Santos, rapidamente, para a função pública, o que é que, em termos de salários, podem esperar? Avançou-se nestes anos, mas é preciso continuar a avançar. Nós precisamos de uma administração pública qualificada e precisamos ter a capacidade para reter, para recrutar, e isso vê-se em vários setores, na docência, na área da saúde, em várias áreas da administração pública. O Estado precisa de melhorar, de valorizar as carreiras, de valorizar e dignificar os trabalhadores do Estado. Isso implica negociação.
sendo que há um acordo de rendimentos que se aplica ao setor privado e que se aplica ao setor público e que nós queremos cumprir, mas na medida da capacidade financeira e orçamental do Estado e no quadro das negociações, nós podemos continuar a avançar. Fica claro. Temos que encerrar este segmento. Dizer-lhe que a nossa disponibilidade é de valorizações de 4%, sendo que esses 4% serão distribuídos por estes 3 segmentos que falei. Está claro. Vamos aos impostos. Não temos muito tempo, que eu tenho que passar para o segmento seguinte. Luís Montenegro, descida de IRS. Pergunto-lhe muito concretamente, já falaram ambos sobre isso, quando é que será feita essa redução e se vai rever os escalões já este ano, se for eleito Primeiro-Ministro? Na primeira oportunidade, o nosso objetivo é atuar de 3 formas. Em primeiro lugar, baixando as taxas do IRS até o 8º escalão, com maior incidência sobre a classe média. Em segundo lugar, ter um IRS dirigido especificamente aos jovens até aos 35 anos, que passarão a ter uma taxa máxima de 15%. E em terceiro lugar, isentando de IRS, de contribuições e de impostos, os prémios de produtividade até ao valor de um vencimento mensal. Pedro Nuno Santos diz que quer reduzir também o IRS na classe média. Eu pergunto-lhe o que é que entende por classe média, para percebermos que portugueses, se o PS formar o governo, ficarão com uma redução de IRS. Bom, em primeiro lugar, aquilo que o PSD propõe é uma aventura fiscal que merece ser discutida, porque nós estamos a falar de um rombo acumulado nas contas públicas só de impostos de 16.500... Não é verdade, 3 mil milhões de euros em sede IRS. 16,5 mil milhões de euros de impacto de rombo nas contas públicas. 3 mil milhões de euros em sede IRS. E 500 milhões de IRC. 5 mil. 500 milhões de IRC. 5 mil milhões. E mais 500 milhões, 5 mil milhões em velocidade cruzeiro. 5 mil milhões em velocidade cruzeiro. A perda acumulada em 4 anos são 16,5 Não é verdade mil isso. milhões. Isso não é verdade. É verdade. Tem que fazer as contas. Devia, aliás, ter feito. O Pedro Nuno Santos é economista, não é? É economista. Impõe-se a um Primeiro-Ministro a capacidade de fazer contas. O efeito da descida do IRS é imputado ao ano em que se verifica. Sim, mas repete-se. Não se repete, não. A partir daí a taxa funciona naturalmente. Peço desculpa. Funciona naturalmente. Peço desculpa. Se retira 1.000 milhões de euros, retira num ano e nos anos seguintes essa perda mantém. E nos anos seguintes fazemos orçamentos com as taxas. Está sempre a tentar dizer que eu sou impreparado. Aqui, com toda a clareza, mostrou a sua impreparação para governar o país. Olha que é capaz de fazer ricochete e, apesar de ser economista, ter aqui cometido um deslize maior, sabe? Já agora vai-me responder à pergunta ou não? O impacto em velocidade cruzeiro são 5 mil milhões de euros por ano. Não é verdade. Em uns 4 anos, como elas não são tomadas todas no primeiro ano, o impacto acumulado é 16. Não é verdade. Depois eu dou-lhe as contas, tanto não é verdade. para não continuarmos... Nós até podíamos ter feito esta diminuição o ano passado. O ano passado vocês... Está a contar o meu tempo. Estão a contar os dois. Pedro Nuno Santos, quer-me responder à pergunta que eu lhe fiz? Mais de 2 milhões de euros em impostos. Bom, nós fizemos... Classe média, o que é que nós já fizemos? fizemos, Onde é que será a redução? Bom, desde logo há o compromisso de atualizar todos os anos os limites dos escalões de acordo com a taxa de inflação. Depois, naquilo que for possível, nós iremos mais longe, nós iremos mais longe, se for possível, dado o crescimento económico e a margem financeira que nós tivermos. Nós não podemos estar sistematicamente a fazer promessas eleitorais com o objetivo de conseguir votos e depois amanhã termos um problema sério em mãos. Nós ainda agora soubemos que a França vai adotar um plano de austeridade de 10 mil milhões de euros. Nós temos que ter credibilidade quando apresentamos as nossas contas e os nossos compromissos. O PSD apresenta-nos uma aventura fiscal que, na realidade, poupa impostos aos de cima, poupa impostos a uma minoria e não à maioria da população. Olha, o nosso cenário macroeconómico foi elaborado por um conjunto de mais de uma dezena de reputados economistas. Mas ninguém acredita nele. E depois, é um ato de fé. E depois foi sufragado por vários economistas, muitos independentes, muitos ex-ministros das Finanças, com grande conhecimento e grande experiência na área das finanças. Meus senhores, e deixe-me dizer-lhe uma coisa, é execuível, mas é mais do que isso. De fé. É justo, é uma irresponsabilidade orçamental. É justo socialmente. Os senhores, nos 2 últimos anos, cobraram, eu vou repetir, em cima daquilo que já era muito, que já era um aumento, mais de 5 mil milhões de euros. Porque a economia cresceu e a inflação... Faça aquilo. Meus senhores, cada vez e temos que encerrar. Temos que estar preparado para governar um país. Estou preparadíssimo. Claro, mas não parece. Pedro Nuno Santos, estou preparadíssimo. O Pedro Nuno Santos é que esteve mal como ministro. Não parece. Não estive. Fará como primeiro-ministro. Não estive. Tenho resultados. Meus senhores, vamos avançar para o próximo... Habitação, infraestruturas. E é precisamente por aí que vamos falar de habitação. Vamos falar de habitação, senão não vamos ter tempo para o resto dos temas. O nosso plano fiscal não é nenhuma aventura. O nosso plano fiscal é uma aventura, é simultaneamente uma irresponsabilidade um ato mesmo. de sensibilidade social Nunca vai conseguir cumprir. E de incremento económico.
Os impostos elevados que o Partido Socialista trouxe a Portugal, o Partido Socialista tem uma voracidade fiscal completa, nunca está satisfeito. Qual voracidade? Para concluir, foram e são hoje um bloqueio ao crescimento económico. Qual bloqueio? Olha, o investimento direto estrangeiro é hoje 70% do PIB. São um bloqueio do ponto de vista dos rendimentos do trabalho, porque os nossos profissionais estão a procurar oportunidades no estrangeiro porque não têm aqui. E ficou clara a visão de cada um em relação às formas de pôr o país a crescer. Meus senhores, este tema está encerrado. Vamos avançar. Um investimento que podíamos estar a aproveitar neste momento, porque estamos a perder na competição com os Vamos avançar para a habitação. Vamos a crescer mais. A habitação é É das principais preocupações dos portugueses. É das principais preocupações dos portugueses. Levou milhares de pessoas à rua em protesto. Vamos falar das vossas soluções para a crise da habitação. Pedro Nuno Santos, as sucessivas metas que o Governo anunciou para aumentar o número de casas do Estado não foram cumpridas. Isso é uma falha que lhe apontam enquanto foi Ministro da Habitação. Tem salientado que não se constroem casas de um dia para o outro, que isso leva tempo. Ora, se leva tempo, porque é que o Partido Socialista mantém o foco da solução no aumento da oferta pública? Bom, antes de mais, essa não é a única resposta. Quero dizer que, em matéria de habitação, não há balas de prata. Este é um problema europeu para todos os países da Europa, com governos de esquerda e com governos de direita. Quem promete bala de prata está a enganar as pessoas. Ao longo dos anos, nós vamos adotando medidas. E há medidas que funcionaram, há medidas que demoram a funcionar, há medidas que dão resultados. Mas a crise da habitação é uma urgência. As primeiras respostas que nós demos foram benefícios fiscais que não resultaram e que é a resposta que o PSD tem para dar. O parque público de habitação é fundamental. Nós estamos com 2% do parque total. É muito pouco. Demora a apresentar resultados. Depois há medidas que pretenderam retirar pressão da procura, como o fim dos vistos gold, o fim do regime de residentes não habituais, ou as restrições ao alojamento local, que já estão a produzir resultados, mas que o PSD quer voltar a repor. Bom, mas o que nós temos que fazer no futuro, para além, temos de atuar no lado da oferta, insistindo no parque público, aumentando o parque público de habitação. Mas eu quero centrar primeiro a nossa discussão precisamente na questão da oferta. Da questão da oferta. E a oferta... Em relação a este reforço do parque público, ele começará a ter resultados quando? Quantas casas é que terá disponível para entrega, por exemplo, no próximo ano? Nós já estamos, neste momento, nós temos o país todo em obra. Nós temos várias dezenas, muitas dezenas de municípios com obra já concluída, entregue, e obra em construção, municípios liderados pelo PSD, que depois apresentam os apartamentos como obra sua. Esse é mais fácil. Como obra sua, mas que resultam dos nossos dos programas desenhados pela Administração Central. É o caso de Lisboa, há obra em curso, ela demora. Mas há também medidas para aumentar a oferta privada. 6% na construção para arrendamento acessível, 6% para a construção para a habitação a custos controlados. Esse é um trabalho que tem que ser feito do lado da oferta. Eu gostava também de poder falar do lado da procura. E vamos lá, daqui a pouco, vamos saber primeiro aqui as soluções da AD para o lado da oferta, porque de facto há aqui isto que vos distingue, de um lado mais foco na oferta pública, do lado da AD o foco é sobretudo na promoção da iniciativa privada. Luís Montenegro propõe um programa de parcerias público-privadas para construção e reabilitação em larga escala. No que toca à redução de impostos, os 6% de IVA é de facto para toda a construção e para toda a reabilitação. Porquê é que essas medidas trarão uma solução mais rápida do que a aposta na oferta pública? A oferta pública é necessária e aquilo que o Governo do Partido Socialista fez foi aproveitar um volume de investimento extraordinário que está hoje no PRR, que é um programa que foi desenhado para poder dar capacidade de recuperação e resiliência à economia. Em Portugal, ele serviu para quê? Serviu, sobretudo, para suprir as insuficiências do investimento público, que foram muitas ao longo dos últimos anos. A começar na habitação, que é, de resto, um dos maiores exemplos do insucesso, do fracasso, daquilo que é não fazer no exercício de funções públicas do Pedro Nuno Santos. Reparem bem, em 2018, o Dr. Pedro Nuno Santos prometeu que nos 50 anos do 25 de Abril, que é daqui a 2 meses, nos 50 anos do 25 de Abril, não iria haver nenhum português que não tivesse acesso a uma casa digna. Falhou Pedro Nuno Santos. Você diz que faz, mas não faz. Não faço. É muito bom. Faço. Olha, eu vou dizer o que é bom. Não sabe o que é fazer, é bom, não sabe o que é governar. Não sabe, nunca governou, nem num gabinete esteve. Não sabe a dificuldade de tomar decisões, de avançar, isso não sabe. Ao coordenar uma ação governativa. Esteve a fazer um trabalho importante no Parlamento, mas salvou Portugal da bancarrota, que a vossa
experiência governativa. Aliás, zero casas durante esse seu governo. Não, zero casas é o que era 12º ministro. Era o 12º ministro de um governo que fez zero casas. Deixe-me só dizer, eu sei que doeu, eu sei que doeu. Vamos tentar equilibrar aqui, vamos ouvir muito. Você prometeu que chegávamos daqui a 2 meses e prometeu com a mesma pompa, com o mesmo entusiasmo com que agora nos quer iludir e tem um programa eleitoral que quer passar a habitação pública de 2% para 5% no espaço de uma legislatura. É isso que quer? E qual é que é a meta da AD, Luís Montenegro? Qual é o seu programa? Para aumentar a investigação. O programa é atuar do lado da oferta. De que maneira? Tirando muita carga burocrática aos processos licenciados. Já foi feito, simplificação de licenciamento. Conseguindo ter uma fiscalidade mais amiga dos investidores, com certeza também promover a habitação pública. Nós não queremos diminuir essa capacidade. Não se vê no programa. Queremos é acrescentar a oferta do lado privado, e como meta, do lado já das agora, cooperativas de Luís habitação. Montenegro, como é que isso se faz? Tem esse valor dessa meta para o parque público? Nós gostaríamos de, nos próximos 4 anos, poder ter uma média de novas casas no mercado de 50 mil ao ano. É muito difícil de atingir. É muito difícil de atingir. É muito difícil de atingir. Mas é o caminho que nós queremos percorrer. Como é que se faz isso? De que maneira? Na oferta, como estava a dizer, por um lado retirar a carga burocrática, ter melhor fiscalidade. Já fizemos isso com a simplificação. Construção com IVA de 6%. Parcerias público-privadas, acordos entre as entidades públicas e os operadores, segundo os quais eles correm menos risco, porque a parte pública opera como garantia de viabilidade económica dos investimentos e coloca no mercado, quer de arrendamento, quer de aquisição, mais capacidade. Fazer o mesmo, dando, do lado da oferta, melhor fiscalidade, nomeadamente aos jovens, com isenção de IMT e de imposto de selo na compra da primeira habitação. Do lado da procura, não é? E dando, claro, do lado da procura. Estava a dizer da oferta. Já lhe vou dar a oportunidade também. E dando também uma garantia pública na componente que os empréstimos bancários não acompanham para totalizar tudo aquilo que é o valor da aquisição. Aliás, uma proposta que essa sim é irresponsável, é aventureira, é contraproducente que o Pedro Nuno Santos faz. Querendo ir, como veio muitas vezes, ao encontro daquilo que são as capacidades de iniciativa política do PSD, veio então dizer, bom, se o PSD, a AD, propõe uma garantia pública de 15% ou de 20% do valor do empréstimo, eu vou já oferecer 100%. Não é verdade isso. Interpretou mal. Não é verdade. Então vamos ouvir Pedro Nuno Santos. Está escrito no seu programa, é isso. Não é garantia, não diz garantia 100% em lado nenhum. Isso tem duas consequências. Isso tem duas consequências. Tem uma consequência no preço, porque naturalmente dá uma segurança tal a quem promove investimentos imobiliários que se vai refletir no preço, e tem um outro inconveniente, que é a possibilidade de termos crédito mal parado, cuja responsabilidade terá de ser assumida na totalidade. Há ou não aqui um risco maior para o Estado de ficar com todos estes créditos mal parados com esta medida? Em primeiro lugar, do lado da procura, no arrendamento, alterar a fórmula de atualização da posse? Pode, mas responda primeiro, por favor, a esta medida em concreto de apoio à compra de casa. Eu, como sou disciplinado, vou responder primeiro à pergunta, mas não quero deixar nenhuma por... Era nesse não quero deixar nenhuma, mas depois queria ir às outras questões. Ninguém falou em garantia total, falamos numa garantia e que depois terá de ser modelada. Não é para todos, não é para todas as casas. E, portanto, essa é uma medida que terá que ser modelada. Mas não é nada depois vê-se. Então diga. Terá de ser construída. Diga já. Agora, Nós dizemos. Peço desculpa. Está a ver que eu decido mais... Não peço nada de desculpa. Eu quero é que me deixes falar. Eu decido mais rapidamente que você, está a ver? Não decido nada. E decido mal. Eu vou lhe dizer porque é que decido mal. Então diga. O Banco de Portugal faz uma recomendação de apenas concessão de crédito à habitação em 80%. O que é que o PSD diz? Bom, nós vamos garantir os 20% da entrada. Mas quem é que vai dar os outros 20%? Tem que ser um empréstimo. Se não é o Estado a emprestar, é um banco. Só que isso é contornar a regra macroprudencial que o Banco de Portugal recomendou a todos os bancos. E, portanto, era importante que o PSD aqui explicasse, está a garantir o quê? Quando a recomendação do Banco de Portugal a todos os bancos, que aliás os bancos estão, na sua generalidade, a cumprir, é que os créditos à habitação seja só de 80%, para que quem peça o crédito tenha uma parte para proteger o futuro política pública, meu caro. Não é política pública a intervir para dar às pessoas uma acessibilidade que elas não têm. Está a contornar uma regra macroprudencial do Banco de Portugal. É para isso que servem as políticas públicas. Ouça. Senão o mercado resolvia tudo. Ouça. Nem parece socialista. Não, ouça. Há uma regra macroprudencial.
Ouça, há uma regra macroprudencial definida pelo Banco de Portugal. De acordo com as garantias tradicionais. Esta é uma garantia excepcional. Recomenda que só se empreste 80%. Claro, porque esta garantia não existe. O que o PSD está a dizer, não é garantia, estou a falar de empréstimo. O que o PSD está a dizer... Mas é por causa das garantias, Pedro Nuno Santos. O que o PSD está a dizer... Não é. Não é. É para que haja um esforço também de quem pede o crédito. Esse é o objetivo. E aquilo que o PSD está a dizer é que... É para não haver incumprimento. Aquilo que o PSD está a dizer é que, algures, pode-se ir buscar os outros 20% que o Banco de Portugal quer, que o Banco de Portugal quer que as pessoas entrem com a entrada. E, portanto, o PSD tem que explicar melhor... Nem parece que tutelou a habitação. Tem que explicar melhor esta... E para concluirmos a questão de habitação, vamos então às rendas. Muito rapidamente, o Pedro Nuno Santos dizia e lembrava que tem no programa essa medida, sugere uma nova fórmula de cálculo das rendas, que tenha em conta também a evolução dos salários. Que diferença é que isso fará? Bom, obviamente, se já tivéssemos hoje uma fórmula de atualização que não tivesse apenas em consideração a inflação, tivesse também em consideração a evolução dos salários, nós teríamos uma atualização das rendas no início deste ano inferior àquela que tivemos. Mas isso seria prejudicar os senhorios. Mas nós temos que encontrar um equilíbrio. Os senhorios também só conseguem continuar a ter inquilinos se os inquilinos puderem pagar a sua renda. Não há senhorios sem inquilinos, é verdade, mas também não há inquilinos sem senhorios e, portanto, as duas partes... Não é Pedro Nuno Santos ter os senhorios a fazer o papel social do Estado? Não é, temos que encontrar um equilíbrio. As rendas tiveram um crescimento brutal nos últimos anos. Aquilo que se está a pedir é que a forma de atualização tenha estas duas preocupações, inflação e evolução salarial. Mas deixe-me só terminar. O Porta 65 hoje tem um teto às rendas, o que impede que muitas casas sejam elegíveis no programa e por isso ele só chega a 28 mil jovens. Nós queremos tirar esse teto para que mais casas possam entrar no programa, tendo apenas um limite ao apoio prestado. E permitir também que a dedução em sede IRS com despesas com arrendamento passem de 600 euros para 800 euros. Muito bem. Luís Montenegro, sobre esta questão das rendas, faz sentido mudar a taxa de atualização, a fórmula de atualização? Não faz sentido mudar a taxa de atualização. O que faz sentido é que o Estado tenha uma política pública de apoio a quem necessita para ter meios, claro, e desenvolvê-la, e é do lado da procura que neste item em particular nós entendemos que a política é correta. Porque intervir no mercado desta forma é um desincentivo ao investimento. O desincentivo ao investimento leva à diminuição da oferta. A diminuição da oferta leva ao aumento do preço e, portanto, não é o caminho correto. O caminho correto é estimular a oferta e ajudar na procura quando é necessário. Muito bem. Há um tema que esteve muito arredado dos debates, que foi a educação, por isso é importante hoje falarmos dela. Os senhores já se comprometeram com a recuperação do tempo de serviço dos professores, 5 anos no caso da AD, do PSD, 4 no caso do Partido Socialista, mas há outras questões, como a escassez de professores, as aposentações em número recorde, e há aqui uma questão que está a preocupar muito as famílias, que é a crescente quebra no desempenho dos alunos. Luís Montenegro, o PSD acusa o PS de ter seguido o caminho do facilitismo. Se assim é, o que é que o senhor pretende fazer para dar um novo rumo às aprendizagens e com que metas no horizonte? Olha, em primeiro lugar, nós pretendemos dar paz e tranquilidade à escola pública. E para isso, nós propusemos em setembro, quando não havia eleições marcadas, a recuperação integral do tempo de serviço dos professores, precisamente para valorizar a carreira docente. Nós, entre 2020 e 2030, teremos cerca de 50 mil saídas de professores da escola pública. Nós temos até ao final desta década de recrutar cerca de 35 mil novos professores e nós só conseguiremos recrutar e reter professores na escola se a carreira for atrativa. Depois temos um plano de recuperação de aprendizagens que, simultaneamente com o reforço dos mecanismos de avaliação, e nomeadamente com a introdução das provas de aferição no final dos ciclos, no 4º ano e no 6º ano, a matemática e a português, e de forma rotativa a uma terceira disciplina, pretendemos dar mais exigência e, ao mesmo tempo, mais capacidade de recuperar aquilo que, entretanto, foi perdido, e foi perdido por causa da pandemia inicialmente, e depois por causa, precisamente, da instabilidade na escola e da falta de professores na escola pública. Pretendemos, igualmente, estimular muito o ensino profissional. Deixe-me, entretanto, fazer uma outra reflexão que é muito interessante, até olhando para uma notícia que saiu hoje, que é esta. Nós, em Portugal, temos hoje 25% dos alunos do secundário a frequentar escolas privadas. 1 em cada 4 alunos em idade de frequentar o ensino secundário frequenta uma escola privada. Dir-se-ia logo, imediatamente, que isso favorece quem tem mais dinheiro e desfavorece, naturalmente, quem não tem essa condição. É verdade, é um primeiro impacto. Mas há mais. E este mais tem a ver com uma realidade familiar
que integra pais e avós que estão hoje a dar muito daquilo que são as suas poupanças, que é a sua capacidade de endividamento, para permitir que os seus filhos e os seus netos possam aceder a uma resposta mais exigente, com mais qualidade, e até, mesmo frequentando a escola pública, possam ter acesso a mecanismos de compensação, como as explicações. É por isso que hoje sai uma notícia em que o endividamento das famílias quadruplica face a 2015, sobretudo direcionado para as despesas que as famílias têm na saúde e na educação. Ora, para um partido e um defensor da esquerda, um projeto socialista, comunista e bloquista entre ajuda partidária, a juntar aquilo que aconteceu na saúde, que foi um favorecimento completo do setor privado nos últimos anos, aquilo que está acontecendo na educação é uma desvalorização da escola pública, penalizando todas as famílias, mas em especial aquelas que têm menos... Já iremos falar da saúde, mas antes perguntar ao Pedro Nuno Santos se o PS de Pedro Nuno Santos, defendendo uma escola pública de qualidade, admite, por exemplo, recuperar os exames do final do primeiro e do segundo ciclos que o governo de António Costa aboliu. Pelo que percebi, Clara, são provas de aferição, não são exames... Com caminho para poder depois reduzir a avaliação. Nós, obviamente, que não vamos obviamente, repor aquilo que abolimos. Mas o PSD o que tem são provas de aferição no final dos ciclos. Nós temos a meio dos ciclos para fazer a avaliação das aprendizagens. Mas, mais uma vez, porque vai passando a ideia de que Luís Montenegro está preparado e não está. Porque Luís Montenegro falou agora em 20 e tal % de alunos no ensino secundário. É verdade. Nós precisamos de estudar um bocadinho para sabermos o que é que são esses 20 e tal %. O que é que acontece no ensino secundário? Como o Estado não tem uma rede de ensino profissional, tem nesses 20%, cerca de metade, mais de metade, 25. Portanto, mais de metade desses 25% é ensino profissional. Acha? Não é acho. Não é acho, é o que eu lhe estou a dizer. Não é. E, portanto, ensino não profissional, agora posso estar errado, faça-se o fact-check, 11%, 10% no ensino secundário. Portanto, nós temos que, de facto, estudar. Parece que estudava muito, mas não deu para estudar tudo. E, portanto, no que diz respeito ao ensino secundário, o que nós temos nessa cifra de 25% é o ensino profissional, que obviamente não tem uma rede pública com dimensão. Sobre os professores... Mas não, porque vocês não quiseram investir nela. O PSD falou da falta que nós temos de professores. E temos. Saíram entre 2011 e 2015 28 mil professores, foram convidados, houve rescisões amigáveis, quase convidados a sair, 28 mil foram embora. Não, convidados não foram. Entre 2011 e 2015. Mas não faltavam professores nas escolas. E nós, entretanto, já recuperamos estes 28 mil, mas faltam. E a reposição do tempo de serviço, que eu também defendo antes de saber que o governo ia cair, também acho que era... Quando é que isso aconteceu? Foi no governo? Também acho que era preciso... Disse isso no Conselho de Ministros do Dr. António Costa? A minha posição sempre foi esta. Não foi. A minha posição sempre foi esta. Lamento, mas não foi. Peço desculpa, eu pessoalmente defendi... Só o disse depois de sair do governo. Nunca se esqueça, esteve lá de 7 anos. Mas eu defendi antes das eleições. Depois de sair do governo. Mas defendi antes das eleições, como o senhor disse, antes das eleições. Falávamos há pouco do desempenho dos alunos. Estava lá dentro. Temos relatórios nacionais e internacionais a dar destaque a essa quebra de desempenho. Há, nomeadamente, por exemplo, 5% dos alunos do 5º ano de escolaridade não têm... São só 5% que não têm nenhuma dificuldade na leitura. E há inversão são da dados preocupantes, são dados que muitos professores consideram desastrosos. Pedro Nuno Santos... E assim está tudo bem, não há nada a mudar para melhorar o desempenho também dos alunos, nas escolas, ao nível dos currículos? Qual está tudo bem? Claro que não. Agora não podemos, ainda agora estava a ouvir o abandono escolar, lembrei-me do abandono escolar. O abandono escolar caiu de 13,7% para 8% em 2023. E pode buscar os anos anteriores. O objetivo da União Europeia era 9% em 2030. Agora, sobre aquilo... Bom, mas é um ano, não dá para tirar daí nenhuma tendência, a tendência de descida. Quebrou a tendência. A tendência vem de 2006, a tendência como sabe, ou deve saber, vem desde 2006. Bom, o que é que nós precisamos de fazer? Para além da reposição do tempo integral de serviço, nós temos que aumentar os escalões de entrada para tornar a profissão mais atrativa para os professores e depois nós temos que fazer mais do que isso. Nós temos que fazer mais do que isso. Como tornar a profissão mais atrativa? Aumentando os escalões de entrada, os primeiros escalões. Nós temos que os aumentar.
para conseguirmos com que a profissão à entrada seja também já mais atrativa do que aquilo que ela é neste momento. Depois nós precisamos de fazer testes de diagnóstico aos nossos alunos que frequentaram o primeiro e o segundo ciclo durante a pandemia e definir planos personalizados de recuperação das aprendizagens. Temos que garantir aos alunos do ensino secundário com a ação social apoio especializado, vulgo explicações para os alunos com maiores dificuldades. E temos que ter uma política integrada para os alunos estrangeiros, designadamente ao nível do ensino português, não como língua não materna. Depois, do ponto de vista transversal, garantir a gratuitidade do pré-escolar. Garantir das creches, do pré-escolar, de todo o ensino em Portugal. Aí tem uma posição coincidente. E terminando, dizendo, e tornar obrigatório o ensino pré-escolar a partir dos 4 anos. Porquê? Porque é um dos maiores preditores do sucesso escolar ao longo do percurso escolar. Portanto, a educação é uma área importante. Temos que atuar junto dos professores, obviamente, que têm que estar motivados, sentir-se valorizados, e temos que fazer muito para continuar a melhorar a qualidade da escola pública. Para fechar este tema, há pouco foi o próprio Luís Montenegro que introduziu o tema do ensino profissional, isto numa altura em que Portugal também, como sabemos, precisa de mão de obra qualificada em várias áreas da economia, numa altura em que o desemprego entre os jovens atinge valores muito altos. De que forma é que pretende investir no ensino profissional, que é ainda hoje visto como o parente pobre da educação? Precisamente havendo uma valorização, como houve precisamente de 2011 a 2015, do ensino profissional e das políticas... 2011 a 2015 foi uma coisa extraordinária para a educação. Olha, essa de facto, sabe que no início foi das melhores que eu ouvi em todo este debate. Sabe que no início dos 2011 a 2015 foi extraordinário. Sabe que no início dos anos escolares não havia o que há hoje, que é 100 mil alunos não terem professor, pelo menos 28 mil professores foram embora. Sabe que hoje, no dia em que estamos a debater, há mais de 30 mil alunos que ainda não têm professor a uma disciplina. Que não traz Pedro Passos Coelho à campanha. Nem o convidou para a convenção da AD. Vamos tentar que as pessoas em casa ouçam os argumentos de cada um sem se interromperem tanto, de facto, que nós pudéssemos ter ao nosso lado os ex-líderes. E eu terei na campanha eleitoral. Eu também, com orgulho. Portanto, o engenheiro Sócrates virá naturalmente da Ericeira também reforçar. É verdade, ou não é? Não é verdade? Não é verdade? Centrando. Tem vergonha? Tem vergonha? Não tenho vergonha da história do Partido Socialista. Não, é que eu ainda me lembro do Agora, quem não convidou, em 2011 a gritar pelo engenheiro Sócrates a dizer que ele era o melhor primeiro-ministro do futuro, aliás, num estilo parecido. Quem não convidou Pedro Passos Coelho para a convenção da AD foi o Luís Montenegro, isso foi público. E convidou o engenheiro Sócrates para o seu congresso? Todos os líderes do PS são convidados. O engenheiro José Sócrates já não é militante do Partido Socialista. Mas, senhores, o debate é muito interessante. Não é militante. Estamos a falar sobre educação, temos que fechar este segmento. O debate é muito interessante, mas não é para aqui agora. Sobre o ensino profissional, ele valoriza uma forma governativa muito diferente daquela que é preconizada pelo Pedro Nuno Santos. Deixe-me só dizer, nós entendemos que é estratégico apostar no ensino profissional e que as políticas públicas devem estimulá-lo e devem criar também a sua própria rede de ensino, criando a sua própria rede de ensino profissional, exatamente aquilo que é necessário e, obviamente, apoiando as escolas que hoje têm essa capacidade. Quero também acrescentar que é para nós fundamental, do ponto de vista estrutural, que haja um acesso universal e gratuito, quer às creches, quer ao pré-escolar, de tal maneira que propusemos inclusivamente a sua inscrição como desígnio na Constituição. Muito obrigada a ambos, João. Vamos avançar para a saúde, uma das grandes preocupações dos portugueses. Pedro Nuno Santos, antes de falarmos das grandes alterações, coincidem ambos de que o Serviço Nacional de Saúde é muito importante. A minha pergunta é se não é necessário um plano de emergência já para a saúde para fazer face ao que vimos nas urgências e no acesso a uma simples consulta ou uma cirurgia. João, eu antes de mais discordo, Muito bem, estamos aqui discordo do preâmbulo da sua questão. Não é um problema? Não é relativamente essa parte. Que é de nós termos o mesmo nível de preocupação com o SNS. Vamos ver a diferença. Quando isso não é mesmo de todo verdade. Eu tenho mais um bocadinho. O SNS tem problemas e ninguém os esconde. Nós não podemos ignorar que o SNS hoje produz mais do que produzia em 2015. Mais consultas, mais cirurgias, atende mais episódios de urgência. E ao contrário daquilo que o líder do PSD disse ontem num debate, foi uma das não-verdades que já tem dito nesta campanha, não houve desinvestimento na saúde, houve sim um aumento do investimento. O que é que acontece? Porquê é que apesar deste investimento, porquê é que apesar do SNS produzir mais, nós temos problemas? Nós temos o lado bom um dos lados bons do SNS,
e destes 50 anos de democracia foi que o povo português pode viver mais anos. E isso é bom, mas isso tem consequências no SNS. E, infelizmente, ao longo das últimas décadas, nós não planeámos o SNS para dar resposta a uma população envelhecida. Não foi só o governo do PS, os governos do PS, os governos do PSD. Ao longo dos anos, nós devíamos ter feito mais e estamos a pagar essa falta de planeamento. E, portanto, o SNS está sob tensão. Mas a resposta para os problemas do SNS não é desistir dele, não é deixar de investir nele. Por isso é que nós defendemos que nós devemos, desde logo, apostar na prevenção, nos cuidados de saúde primário, com a generalização das unidades de saúde familiar tipo B, que têm incentivos para que os profissionais de saúde se possam dar resposta a mais utentes, dotar os centros de saúde de meios complementares de diagnóstico e de exames para evitar ou diminuir a necessidade de recursos aos hospitais, dar incentivos às nossas administrações hospitalares e aos nossos médicos nos hospitais, através dos centros de responsabilidade integrada. Eu quero olhar... Não, vamos olhar para essas questões em particular. Responda-me só à questão da emergência. Há um plano de emergência para resolver a situação atual? Estou a apresentar as medidas. As medidas são para ser tomadas já, e elas vão produzindo os resultados ao longo do tempo. São para ser tomadas já. Nos hospitais, os centros de responsabilidade integrada que permitam dar mais resposta e diminuir as listas de espera. E depois este ponto que é muito importante. Nós conseguirmos olhar de uma forma diferente para o envelhecimento em Portugal e conseguir juntar os serviços de saúde e os serviços sociais. É por isso que nós defendemos que se reforcem e portanto, por essa via, aumentar as portas de entrada no Serviço Nacional de Saúde, reforçando as equipas de hospitalização domiciliária, as equipas médicas hospitalares poderem ir aos lares, e podermos ter os médicos e podermos ter é um tema muito importante este, e podermos ter os médicos dos lares a prescrever medicamentos e exames para que os mais velhos não precisem de ir aos hospitais. Há muito para fazer. Há muito para fazer e para falar aqui. Luís Montenegro tem um plano concreto nos seus primeiros 60 dias de governo, um plano de emergência, de urgência para a saúde. Eu gostaria de saber o que é esse plano e o que é que vai fazer em 2 meses que não foi feito até agora. Muito bem, e eu terei essa oportunidade e esse gosto em transmitir-lhe a si e a todos aqueles que nos acompanham. Mas deixe-me só dizer... Não vai responder à pergunta, então? Não, vou responder à pergunta, mas vou só repor... Não diga isso. Vou só repor aquilo que o Pedro Nuno Santos disse. Em 2015, entre aquilo que foi o orçamento aprovado e aquilo que foi o orçamento executado na saúde, nós, o Governo na altura, executou 90%. Desde que entrou o governo do Partido Socialista em 2016, as taxas de execução daquilo que estava projetado no orçamento foram 2016 55%, 2017 43%, 2018 47%, 2019 49%, 2020 foi um ano de pandemia, 61%, 2021 ainda em pandemia 100% e depois 2022 retomou 43% de execução, 45% em 2023. O Partido Socialista é useiro e vezeiro neste mecanismo, que faz grandes apresentações, grandes planos, incluindo de investimento, e depois não executa. É por isso que esta retórica, com medidas que algumas também fazem parte do nosso programa, não pode ser levada a sério. Sabe porquê? As pessoas em casa questionam-se assim, mas se isto foi tudo feito nestes anos, se estes números, o Partido Socialista hoje está... exatamente no polo contrário daquilo que era a altura do engenheiro Guterres. O engenheiro Guterres costumava dizer-nos a nós, na altura, que as pessoas não são números, são pessoas. O Partido Socialista hoje vê as pessoas como números. Não é verdade. Isso era o Luís Montenegro, quando dizia que o país estava bem, as pessoas é que não. Toda a resposta do Pedro Nuno Santos são números. E os números o que é que... E perante essa situação, qual é o seu plano de emergência mais para o futuro? Pessoas sem médico de família e dizem-nos que há cada vez mais pessoas em listas de espera. Qual é a sua solução? Qual é a sua solução? Em 60 dias, o que é que visa? Visa, em primeiro lugar, reorganizar a rede de urgências, dando especial prioridade às urgências de obstetrícia e de pediatria. Aquelas que têm sofrido mais e que têm colocado as mães portuguesas em situação muito difícil, quer aquelas que vão às urgências, quer aquelas que antecipam poder ir. Garantir uma consulta de doença aguda em 5 dias nos centros de saúde. Criar o gestor do doente crónico, que é, por assim dizer, aquele superutilizador das urgências, uma pessoa que vai muitas vezes e que repete muitas vezes episódios de urgências e que deve merecer um tratamento especializado. Assegurar o cumprimento dos tempos máximos de espera para cirurgias e também para consultas. E no exato momento em que o tempo máximo de resposta garantido for ultrapassado, dar automaticamente ao utente um voucher, um vale, para que ele possa ir
à procura de uma resposta noutra unidade de saúde, no setor privado, no setor social. Há, só que não está a acontecer este procedimento automático, embora a lei prescreva prazos consoante as várias patologias, os doentes estão a esperar em cima da espera do tempo de resposta máximo garantido. E, finalmente, garantir também a todos uma resposta de medicina familiar até ao final do ano de 2025. Uma teimosia do Partido Socialista, que apresentou o objetivo de dar um médico de família a todos, como sempre com pompa e circunstância. Hoje nós temos quase 700 mil pessoas do que tínhamos em 2015. E os senhores vão conseguir isso em quanto tempo? Já agora assumir um compromisso. Eu já disse, até ao final de 2025 é a minha intenção. Acho que é atingível mais cedo, mas também tem que ser prudente. Acho que dentro de recrutar mais médicos que não estão hoje no Serviço Nacional de Saúde, dentro do apoio que pode ser dado, quer pelo setor social, quer pelo setor privado... Muito bem, é essas duas áreas que eu quero ver discutidas entre os dois. Em Cascais, tem que equilibrar. Sim, já vamos falar disso. Para isso é preciso médicos, é preciso enfermeiros, é preciso outros profissionais de saúde. Como sabem, nos últimos anos saíram cerca de 10 mil profissionais, uns reformaram-se, outros foram para o privado. Eu pergunto, como é que tencionam resolver esse problema de escassez de profissionais de saúde? Pedro Nuno Santos. Desde logo nós temos que formar mais médicos e não haja a menor dúvida sobre isso. Nós estamos também hoje a pagar decisões antigas de diminuição de vagas nas faculdades de medicina. Portanto, nós temos um problema. Não vale a pena, não é só a incapacidade do SNS reter e recrutar. Há de facto falta. Agora, o SNS tem que oferecer melhores condições. E esse é um trabalho que já foi iniciado e que nós queremos concluir. Conseguir ter condições para que mais médicos possam vir para o SNS. O PSD criou a ideia, a ilusão, de que há aí uma capacidade excedentária no setor privado de saúde. Isto é como se nos grandes grupos privados, na CUF e na Luz, houvesse salas de consulta, salas de cirurgia por utilizar e médicos e enfermeiros sentados à espera de utentes. Só que não é assim. E, portanto, a única coisa que acontecerá com as propostas que o PSD tem para o SNS é descapitalizar o SNS, dando mais receita ao setor privado para contratar e para retirar mais médicos e mais profissionais de saúde ao Serviço Nacional de Saúde. Essa é a resposta que... Portanto, como é que fixa? É com melhores salários e mais vagas de medicina? É nós, com a capacidade financeira que o Estado tiver, nós queremos investir nos nossos hospitais, nos nossos centros de saúde. É que há um problema com o voucher consulta ou com o cheque consulta, como lhe quiser chamar. É como é que controla a partir da primeira consulta, a segunda consulta, os exames que depois vão ser feitos no privado. Quando nós nos colocamos nas mãos de terceiros, temos mais dificuldade em gerir os recursos públicos. Por isso é que nós preferimos investir no SNS. Bom, já vamos falar da questão do investimento. Eu quero uma resposta concreta sobre como fixar profissionais na saúde, quer médicos, quer enfermeiros, quer auxiliares. Dando-lhes, naturalmente, um regime remuneratório e dando-lhes também condições de trabalho e uma perspectiva de valorização e progressão na carreira diferente daquela que foi a política do Partido Socialista. E há suficiente em Portugal ou é preciso novos cursos de medicina, de enfermagem? Temos de ter essa capacidade, temos de ter também uma interação com os outros setores. Deixe-me só dizer o seguinte, porque foi sob a liderança do Partido Socialista no governo que foram inaugurados em Portugal, nos últimos anos, 32 hospitais privados. 32 hospitais privados. Sabe quantos é que foram inaugurados públicos? Sabe fazer o diagnóstico? Zero. É muito bonito o Pedro Nuno Santos, com a sua preparação, vir dizer ao país, temos que investir, temos que salvaguardar o Serviço Nacional de Saúde. Mas porquê é que não fizeram? Porquê é que 8 anos depois não inauguraram uma única unidade hospitalar e porquê é que 8 anos depois o setor privado... São mais 4.400 milhões de euros. 8 anos depois, 3 milhões e 300 mil portugueses, para além de pagarem os seus impostos, pagam um seguro de saúde para poder ter a resposta que não têm no Serviço Nacional de Saúde. Em cima dos quais há mais de 1 milhão que têm ADSE e outras dezenas de milhares que têm... Quer isso dizer que se o senhor for Primeiro-Ministro, as PPP voltam, por exemplo, para Braga ou Loures? Mas é uma pergunta muito concreta. Claro que sim. E os mecanismos de gestão que valorizam uma melhor gestão dos recursos públicos e que valorizam um serviço de maior qualidade, como era o caso das PPPs, que o Partido Socialista acabou,
O Partido Socialista não acabou. Acabou. Está enganado, mais uma vez. Acabou, claro que acabou. Não quiseram renovar. Não quiseram renovar. Não renovou. Os privados não quiseram renovar. Porquê? Porque o Partido Não é Socialista... que acabou. O Partido Socialista não teve capacidade de Está-se a habituar demasiado a dizer coisas que não são verdades. Pedro Nuno Santos, o Partido Socialista não quis continuar com as parcerias público-privadas. Não, os privados já quiseram por mais. Causa dos seus complexos ideológicos e dos seus parceiros de governação nos últimos anos. E não só fez isso como fez em todo o Serviço Nacional de Saúde, esta diabolização do setor privado e do setor social, quando vocês são os maiores amigos Vocês são os maiores amigos da indústria privada da saúde. Vocês foram... Luís Montenegro, não é aos nossos fóruns que vão... Não é aos nossos fóruns que vão dirigentes por garantir estes investimentos, estes novos hospitais, o pagamento dos serviços já percebemos com a AD, Luís Montenegro. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, isso é uma hipocrisia brutal. Sabe que eu fui aos 308... Eu vou dizer porquê. Porque vocês diabolizam a complementaridade do setor social não diabolizamos do setor nada, privado. Diabolizam. Estão sempre a dizer, o PSD quer desnatar o Serviço Nacional de Saúde quando nós queremos que ele seja a base. O caminho é esse. Mas queremos que ele funcione em complementaridade com os outros setores. Vocês fazem isso. Hoje. Mas eu fui aos 308 Luís Montenegro, concluir o seu raciocínio que tem que passar a Não há nenhum centro de saúde em Portugal. Não há nenhuma unidade hospitalar em Portugal que funcione. Muito bem, vou passar a palavra Pedro Nuno Santos. A questão dos privados, e pergunto-lhe, já disse várias vezes que não tem dogma e que se houver algum ensinamento a ter para uma gestão pública, terá esse modelo. Pergunto concretamente, que modelo dos privados poderá levar para os hospitais públicos e se for necessário, se admite, por exemplo, o regresso de uma PPP num governo seu. Por exemplo, a Loures, como já ouvimos autarcas pedirem. Eu já tive a oportunidade de dizer que nós não temos dogmas, e tanto nós não temos dogmas em relação a trabalhar com privados, que hoje o SNS trabalha com o setor privado. Agora, perdoem-me, os recursos do Estado devem ser investidos, em primeiro lugar, no Serviço Nacional de Saúde, em melhorá-lo. Há muita coisa que não está bem. Nós temos resultados, mas nós não estamos satisfeitos. E nós queremos mais também no SNS. E queremos investir. E, portanto, não havendo nenhum dogma, mas havendo capacidade financeira, nós queremos investir no nosso Serviço Nacional de Saúde, nos nossos hospitais e nos nossos centros de saúde. E nós não queremos... O PSD diz que nós acusamos de desnatar. Obviamente que há um caminho que pode conduzir ao definhamento. Pelo contrário, é o reforço do Serviço Nacional de Saúde. Quando o Rui Rocha aqui dizia que quer liberdade de escolha na saúde, e nós sabemos o que é que isso significa, tratar todos por igual, Luís Montenegro dizia, nós ainda não estamos nesse ponto, mas não excluo que nós possamos lá chegar. Aliás, falou sempre de Sistema Nacional de Saúde. E na realidade nós sabemos o que é que isso quer dizer. Para nós, o esteio da resposta aos cuidados de saúde em Portugal é o Serviço Nacional de Saúde. É onde nós queremos investir. Tem problemas? Tem, sim, senhora. Mas a verdade é que foi o Serviço Nacional de Saúde que nos fez avançar. E nós queremos continuar a investir, a melhorar. Mas não fizeram isso. Não fizemos. Mas o problema é que nunca se admite se for necessário uma PPP. Deixe-me só dizer... Sim ou não? Eu já lhe disse que não há dogmas, mas eu prefiro dar autonomia às nossas administrações hospitalares, porque eu sei que os hospitais públicos e as administrações dos hospitais públicos com maior autonomia farão um trabalho melhor do que qualquer PPP. Muito bem, mas senhores, temos que avançar. O Serviço Nacional de Saúde esteve na situação em que está. Nunca as pessoas esperaram tanto tempo à porta de uma urgência. Nunca as pessoas esperaram tanto por uma resposta em termos de consulta, temos que resolver esses problemas, só que não é desistindo do SNS. Nunca houve tantos portugueses com falta de médico de família. Desculpe, mas isso é uma conversa. Não é conversa, não. O senhor foi governante. Não é conversa, não. O senhor foi governante. Deveria ter utilizado a sua experiência precisamente para resolver estas questões. Devia ter utilizado a sua influência no Conselho de Ministros para poder estimular os seus parceiros de governo a darem soluções. O SNS, pelas suas mãos, não degrade, está hoje num estado que nós precisamos de lhe pegar. Não degrade o SNS. É verdade. Não degrade a imagem do SNS. Não contribua para isso. Não contribua para isso. Vamos mudar de tema. O SNS foi a maior conquista e é ainda hoje a maior conquista. Os seus investimentos, sabe, as suas políticas, nomeadamente do ponto de vista financeiro, de engavetar todos os grandes investimentos. Não foram capazes. Nós, de 2011 a 2015, inaugurámos 7 novos hospitais. Os senhores de 2015 até 2024 inauguraram 0. Os senhores dizem uma coisa, inscrevem nos orçamentos, fazem lindos PowerPoints, fazem lindas conferências de imprensa e depois, no final do ano, a situação é agravar a acessibilidade a todos os cidadãos. Está encerrado este tema. Vamos falar de pensões. Não é desviar recursos para o setor privado, para o negócio privado. E não é isso que nós fazemos. Sabe que não é isso
isso que nós fazemos. Ainda lhe vou dizer outra coisa. Encerrou este tema. Vamos olhar para a população mais envelhecida. Hospitalares, e muitos deles vão lhe dizer, sabe o quê? Que muitas vezes, na contratualização com o setor privado e social, conseguem ter uma resposta garantida e a um preço mais baixo. Encerrou este tema. Vamos olhar para a população mais envelhecida. É verdade. Vamos olhar para as vossas propostas para a faixa etária de maiores de 65 anos. Nos últimos anos, quer com o Partido Socialista no poder, quer com o PSD, houve mexidas nos rendimentos dos pensionistas. Luís Montenegro, as medidas que propõe, nomeadamente o aumento do complemento solidário para idosos, para que todos os pensionistas tenham um rendimento igual, um rendimento total igual ao salário mínimo nacional. Estas medidas, em concreto esta, é também uma forma de reconciliação e de reposição de justiça para com os pensionistas depois de cortes no passado? É, e eu assumo isso. E a expressão reconciliação não é nenhuma assunção de culpa, muito menos de vontade de penalizar as pessoas. Sabe, foi em 2010 que o engenheiro José Sócrates congelou as pensões, incluindo as mínimas. Foi em 2010 e 2011 que houve uma desvalorização de rendimentos e foi pela mão do Partido Socialista que primeiro chamou a Troika, que depois contratou com a Troika os termos dos empréstimos que foram necessários e dentro desses termos teve, eu diria, a ousadia, a insensibilidade de inscrever o corte das pensões. Foi o Partido Socialista que o fez. Como, aliás, fez em 2022, cortando 1.000 milhões de euros ao sistema de pensões, arrependendo-se em 2023 Continua... e corrigindo aquilo que já está feito. A corrigir as suas declarações. Não estou nada. Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos. Olha, estou muito melhor preparado que o Pedro Nuno Santos. Muito melhor preparado. Pois, não se vê verdade, hoje. Não se vê hoje. Falo verdade. Hoje falhou. Falo hoje verdade. Falo verdade. Hoje não correu bem, não é? Falo verdade. Hoje não correu bem. Não crio falsas expectativas. Quero cumprir os meus compromissos, que foi tudo o contrário daquilo que o senhor e os seus colegas de governo fizeram nos últimos... Está a trazer o polígrafo, não é? Sabe, está muito dependente dessas coisas. De quê? É uma política da mentira? Não. Mentira? Essa informação está errada. A minha afirmação é esta. Cortou 1.000 milhões de euros nas pensões. No dia 5 de setembro de 2022, e quer assim respeitar os mais velhos. O doutor António Costa cortou o equivalente a meia pensão. Não há nenhum pensionista que tenha perdido pensão. Decidiu. Um cêntimo. Ouça, está nervoso? Ouça. Não estou nada nervoso. Então ouça, não me interrompa. Custa-me é que insista na mentira, mas não é? Mas ouça, quer ouvir ou não? É que não é mentira. Não é mentira. Eu vou-lhe explicar. Então vamos esclarecer ambos os lados. Luís Montenegro primeiro para concluir essa ideia. O doutor António Costa retirou meia pensão a todos os pensionistas, decidiu atualizar para 2024 as pensões em metade, repare, daquilo que era o critério que a lei prevê. E depois, em abril de 2023, recuou e repôs a situação. Deixe-me só dizer-lhe... Para concluir a ideia, Luís Montenegro... foi de 1.000 milhões de euros. Foi de 1.000 milhões de euros. Quem é que sofreu um corte? Os pensionistas sofreram um corte e depois uma reposição. A reposição só existe porque o corte existiu. Não se repõe aquilo que não se tirou. Doutor Pedro, está enganado. Não brinque com as palavras. Eu estou a brincar com as palavras. Nem brinque. Eu estou a brincar com as palavras. Do seu governo, do seu primeiro-ministro, você estava no governo. Você é cúmplice dessa decisão. Você é cúmplice dessa decisão. Cortaram 1.000 milhões de euros. E para concluir a ideia, Luís Montenegro? Dito isto, é verdade que entre 2011 e 2015 foi pedido um esforço adicional aos pensionistas, em particular àqueles que tinham mais altos rendimentos. O que criou uma ideia de que nós tínhamos tido opção, nós não tivemos opção. E é para recuperar essa ideia que eu quero dizer aos pensionistas portugueses 3 coisas. Em primeiro lugar, eu garanto que todos os anos vai haver uma atualização de acordo com o critério legal. Nunca farei aquilo que fez o Dr. António Costa e o Dr. Pedro Nuno. Não vai mexer na taxa de atualização das pensões. Em segundo lugar, vou fazer uma atualização maior nas pensões mais baixas. Não vou fazer aquilo que fez o Partido Socialista com Pedro Nuno Santos, que foi congelar as pensões mínimas, que foram descongeladas também já agora no tempo da... Sim, já agora foram congeladas em 2010 e foram descongeladas no governo da Troika. Tem de equilibrar e em terceiro lugar, eu vou garantir a todos os pensionistas um rendimento mensal que no final da legislatura será equivalente a 820 euros, com a perspectiva de, na legislatura seguinte, poder ser equivalente ao salário mínimo nacional, que entretanto vai ser atualizado. Pedro Nuno Santos, e como é que isto se faz? Não vai ter tempo neste momento para explicar isso. Luís Montenegro tem que dar a palavra ao Pedro Nuno Santos. É execuível. O doutor Pedro Nuno Santos começou por desdenhar, mas hoje eu creio que ele até já está de acordo com esta perspectiva. Eu peço imensa desculpa, mas quer dizer, eu quero estar sempre a pedir, não é? Mas quer dizer, mas verdadeiramente,
nós não podemos estar sistematicamente, a mentir em campanha eleitoral. E como é que pode não é uma mentira. Como é que pode o Dr. Luís Montenegro querer reconciliar-se com os idosos ao mesmo tempo... O Dr. António Nogueira Leite ainda recentemente fez estas Luís contas. Montenegro, deixe, por favor, Pedro Nuno Santos equilibrar o tempo. É um reputado economista, já foi até membro de um governo do Partido Socialista e reconheceu, é verdade que houve uma reposição... Peço-lhe que respeite também aqui a divisão dos tempos. Claro que eu não aceito que digam que eu estou a mentir, não aceito. Pedro Nuno Santos. Não é verdade, houve um corte e houve uma reposição. E vamos ouvir as explicações de Pedro Nuno Santos sobre esse assunto. Nenhum pensionista teve um corte de pensões. Isso já foi dito, já foi desmentido várias vezes. Jogo com as palavras. Luís Montenegro continua a insistir. Não houve nenhum corte. Houve uma antecipação de meia pensão. Em janeiro de 2023 sobe metade do que devia ter subido. Em junho sobe o que tinha que ser subido. Já disse tudo. Só que houve uma... Já disse tudo. Só que houve uma... Já disse tudo. Já disse tudo. Obrigado por confirmar as minhas palavras. Não confirmei. Obrigado por confirmar as minhas palavras. Pedro Luís Montenegro, deixe concluir, por favor. Temos de equilibrar os tempos. Peço-lhe respeito também por esse equilíbrio. É crédito, Pedro Nuno. Em outubro de 2022 foi antecipada meia pensão. Obrigado, não foi não. Não houve corte. Olha, suplemento extraordinário. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Sabe porquê? Porque o suplemento extraordinário. Sabe porquê que não vale a pena? Quer dizer... Luís Montenegro, deixe Pedro Nuno Santos concluir esta ideia por respeito ao equilíbrio dos tempos também. 3 minutos. Não há nenhum pensionista em casa que se consiga rever nas suas palavras, porque os pensionistas sabem que durante os últimos 8 anos as pensões subiram, que a lei de atualização das pensões foi sempre respeitada e que houve, além disso, 6 aumentos extraordinários das pensões ao longo destes últimos 8 anos. Os pensionistas sabem que aqui, quando nós lhes dizemos que nós vamos aumentar as pensões, nós estamos apenas a dizer que vamos fazer aquilo que sempre fizemos. Não é o mesmo, não pode dizer o mesmo, Luís Montenegro. Posso. Eu vou-lhe dizer sobre... Cumpri a sua palavra. Sabe? Isto foi cumprir a sua palavra. Eu vou-lhe dizer sobre isso. Sobre o memorando. Em primeiro lugar, o PSD gabou-se de ter, essencialmente, da influência essencial ter sido, do memorando ter sido feita pelo PSD. Lembra-se, Eduardo Catroga, ter reivindicado para si os louros do memorando. Mas não é só isso. O PSD foi para além do memorando. Não estava previsto cortes abaixo de 1.500 euros. Foram feitos cortes abaixo de 1.500 euros. Tentaram fazer cortes a pensões com 600 euros. Só não conseguiram ir para lá porque o Tribunal Constitucional travou as várias tentativas que o PSD fez. Isto é, o PSD não foi obrigado a cortar. O PSD quis que esses cortes ficassem permanentes. Acreditava com convicção. Gabou-se de ter influenciado o memorando. Gabou-se de ter ido para além da Troika. Olha, o professor Cavaco Silva explica num livro exatamente que foi o Partido Socialista, ao contrário daquilo que era a sua opinião enquanto Presidente da República, que quis inscrever no memorando para concluir, por favor, Pedro Nuno Santos. E tentaram várias vezes, ao longo daqueles anos, com que os cortes fossem permanentes. Já não era uma questão de memorando, era que eles fossem permanentes. Portanto, o PSD não tem credibilidade quando se dirige aos pensionistas e Luís Montenegro sabe disso. Por isso é que nos últimos dias tem dado uma série de cambalhotas sobre o tema. Nós temos uma relação de confiança, com os mais velhos em Portugal. Nós temos uma relação de confiança com os mais velhos em Portugal. Nós respeitámos sempre aquilo que nós dissemos que íamos fazer. Nós dissemos que íamos descongelar a lei, nós descongelamos, a lei funcionou e fizemos aumentos extraordinários. E para concluir este tema... E é isso que nós continuaremos a fazer, sendo que no complemento solidário... Utilizando, Pedro Nuno Santos, a mesma fórmula de atualização das pensões ou admitindo alterações a essa fórmula? Usando a mesma fórmula, mas garantindo que nos períodos de baixa inflação nós consigamos garantir aumentos às pensões mais baixas. Aliás, foi o que nós fomos fazendo ao longo dos últimos 8 anos e que nós temos que continuar a fazer. E quando houver picos de inflação, é para manter tal e qual essa fórmula? É para respeitar a lei. O contrato que temos para com os pensionistas é para levar a sério. Uma última nota sobre o complemento solidário para idosos. Hoje é exigido aos nossos mais velhos que apresentem os rendimentos dos seus filhos para acederem ao complemento solidário para idosos. Não é sempre. Não é sempre, mas é em alguns escalões. E nós queremos remover essa exigência para todos os escalões, para que os mais velhos não fiquem dependentes dos rendimentos dos filhos, respeitando a independência, a autonomia dos nossos idosos, porque o Estado não deve regular a relação entre pais e filhos, deve respeitar os mais velhos. Está encerrado este tema. Muito obrigada. O nosso tempo chegou ao fim, mas tal como combinado, ditam as regras que haja 1 minuto final para cada um. Eu peço a ambos, encarecidamente, que seja 1 minuto limpo, sem interrupções. Começando por si, Luís Montenegro. Caras e caros portugueses, o dia 10 de março é um dia decisivo. Nós teremos 2 opções.
Ou a AD e eu próprio, ou o Partido Socialista e Pedro Nuno Santos. O Partido Socialista e Pedro Nuno Santos que, enquanto ministro, mostrou tudo menos preparação. Não esteve preparado para resolver o problema do aeroporto, não esteve preparado para lidar com a questão da TAP, onde foram injetados 3.200 milhões de euros dos nossos impostos, e não esteve preparado também depois nas intromissões que teve na gestão, nomeadamente na fixação de uma indemnização a uma administradora, de que disse não se lembrar, mas que se lembrou entretanto. Este é uma opção que é um pouco confusa entre continuar ou querer ser diferente. Do nosso lado, o que é que nós temos? Temos ambição, temos o nosso programa, temos a nossa ideia de que é possível em Portugal alavancar um crescimento económico mais robusto e, através da criação de riqueza, ter políticas sociais que possam verdadeiramente corresponder à solução dos problemas que nós sabemos, eu sei, todos os dias vocês se confrontam. Na saúde, quando querem ter uma consulta, quando querem ter uma cirurgia, quando querem ter um atendimento numa urgência. Na escola, onde os vossos filhos e os vossos netos não têm professor a uma disciplina. No acesso à habitação. E quero, sobretudo, olhando para todas as faixas etárias, estando ao lado daqueles que não estão na vida ativa, estando ao lado daqueles classe média que estão hoje no ativo, mas, sobretudo, olhar para os jovens e dizer-lhes: é possível viver em Portugal, é possível ter melhores salários, é possível ter mais crescimento e é possível ficarmos junto das nossas famílias e atingirmos os projetos, os desígnios que temos para as nossas vidas. Muito obrigada. Foi mais de um minuto. Pedro Nuno Santos, o seu minuto final. O dia 10 de março é um dos dias mais importantes dos próximos anos. Nele, aliás, vamos também julgar os 50 anos da nossa democracia. Tanto se fala mal do país e de que nós conseguimos, mas a verdade é que nós, em conjunto, aquilo que nós conseguimos nos últimos 50 anos foi, de facto, extraordinário. Nós conseguimos construir um Serviço Nacional de Saúde, a quem ninguém pergunta, à entrada de um hospital, se tem dinheiro para pagar o tratamento. Nós conseguimos construir uma escola pública que permitiu combater o analfabetismo e hoje termos uma juventude com níveis de qualificação que se comparam com os melhores países da Europa. Nós conseguimos avançar muito ao longo destes anos. Temos de ter orgulho do que fomos capazes de fazer. Temos também de ter a consciência que é preciso defender estes avanços. Querer mais. Este governo do Partido Socialista tem resultados para apresentar, os salários aumentaram, as pensões aumentaram, o país cresceu, mas não estamos satisfeitos. Nós queremos mais e é esse o nosso desafio para os próximos anos. Desenvolver a nossa economia, não arrastar os pés, fazer, não deixar para amanhã, fazer hoje, avançar, construir um país onde possamos viver melhor, mas trabalhar em conjunto. Não é um país individualista, é um país onde nós trabalhamos em conjunto, como sempre fizemos ao longo da nossa história, por um Portugal inteiro. Muito obrigada, Pedro Nuno Santos. Muito obrigada, Luís Montenegro. Obrigada a ambos. Chega assim ao fim este último frente a frente eleitoral. Ficaram então aqui algumas das ideias que distinguem as propostas que estes dois homens têm para o país. No próximo dia 10 de março, a decisão é dos portugueses. Boa noite. Boa noite. Muito boa noite.